estudar aí um pouquinho. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Ó Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, a você que nos acompanha pela página de nossa capela no Facebook, o nosso cordial boa tarde. A igreja, neste domingo, inicia a 6ª semana da Páscoa. E assim já nos aproximamos da festa de Pentecostes, em que Jesus, ao ressuscitar e realizar sua subida gloriosa aos céus, não nos deixa sozinhos. Envia o defensor, o Paráclito, aquele que nos apresenta os dons essenciais para a nossa caminhada de fé. Então, nesta celebração, neste dia do Senhor, nós rezamos de modo especial por todos que fazem a comunidade São Vicente de Paulo, a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, toda a nossa diocese, entregando as famílias, os jovens, os idosos, os enfermos, todos aqueles necessitados em nossas orações. Também pedimos ao Senhor a sua misericórdia diante desta pandemia que ainda assola o Brasil e o mundo inteiro, tendo a certeza de que com Ele nós seremos mais do que vencedores. E de suas casas, para que iniciemos bem esta celebração, invoquemos a razão maior de nossa fé, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus lindo de amor. Que a graça e a paz de nosso Deus estejam sempre conosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para caminharmos bem na vida em comunidade e sermos verdadeiros cristãos, precisamos reconhecer-nos como pecadores, como limitados. Então, que neste momento você possa colocar a mão sobre o seu peito, curvar a sua cabeça e fazer uma intimidade com o nosso Deus, entregando a Ele os nossos pecados, as falhas que cometemos diariamente, também os nossos medos, principalmente neste período tão difícil que estamos a vivenciar. Por isto, meu irmão e minha irmã, confie agora na misericórdia do Senhor e peça para que Ele tenha compaixão de sua vida e do mundo inteiro. Por isto, confiantes, cantemos. Mesmo que eu não queira, converte-me, Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, Senhor. Mesmo se a consciência me disser que eu não pequei, mesmo assim tem piedade de mim. Pelas vezes que eu errei, se alguém saiu ferido quando por minha vida passou, se alguém perdeu a paz quando meu egoísmo mais forte falou, se eu não soube ser irmão, se eu não soube ser cristão, perdoa-me, Senhor, converte o meu coração. Perdoa-me, Senhor, converte o meu coração. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Na certeza de que fomos perdoados pelo Deus da vida e agradecendo pelas graças que Ele nos concede diariamente, entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, aleluia. Glória a Deus paz na terra, glória, glória, aleluia. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, glória ao Pai, glória a Deus Criador, que no Filho tornou-se o Senhor Deus da vida. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, glória ao Filho, glória a Deus nosso irmão, nos remiu do pecado, nos abriu novo reino. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Oremos. Ó Deus, que abris as portas do reino dos céus ao que renasceram pela água e pelo Espírito Santo, aumentai em vossos filhos e filhas a graça que lhe destes, para que, purificados de todo o pecado,
pecado. Obtenha os bens que prometestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com muita atenção, ouçamos a liturgia deste domingo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos processos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendo entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio até enxuto. E exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai, ó Senhor, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou cantar
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vula pedir. Fazei, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. Não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolher os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Meu irmão e minha irmã, como bem sabemos, a liturgia de nossa igreja é riquíssima e sempre nos aponta o caminho do discipulado para seguirmos em nossa trajetória neste mundo.
e neste domingo, em que iniciamos a 6ª semana da Páscoa, as leituras vêm nos apresentar os primeiros passos que devem ser dados quando damos um sim verdadeiro ao chamado de Deus em nossas vidas. Ou seja, quando nos comprometemos com o anúncio da Boa Nova. E é por isto que na leitura retirada dos Atos dos Apóstolos aparece a figura de Filipe, que vai a Samaria com o único objetivo: apresentar o Cristo àquele povo. Apresentar o Cristo ressuscitado. Levá-lo a quem ainda não o conhece e não teve uma experiência verdadeira com ele. Esta é a missão de cada um de nós batizados e batizadas. Assim como Filipe, os apóstolos, os profetas, devemos ser canais da graça de Deus. Devemos transmitir em nossas ações, em nosso pensar, em nosso agir, Jesus Cristo para o outro. Isto é ser cristão em meio a tantos desafios como a sociedade de hoje nos apresenta, e não foi diferente também naquela época. E na leitura ainda é reforçado que todos ali iam em busca, escutar o que Filipe dizia, pois percebiam que ali transmitido o amor e a misericórdia de Cristo, a boa nova ressoada a todos. Então, que nós aprendamos a sermos com o anúncio do Evangelho, da boa nova, a todos aqueles que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que ainda estão distantes de Cristo, que ainda preferem se deixar levar pelos prazeres desta sociedade tão corrupta, tão injusta, marcada ainda pelo pecado. Devemos ser diferenciais na vida do outro. Devemos ser este sinal de luz, este sinal de que Cristo venceu a morte por amor a cada um de nós. Por isso que a nossa igreja não cansa de cantar o aleluia. O Senhor está vivo. Não cremos no Deus morto, mas sim ressuscitado e vitorioso. E por isso que o salmista reforça que a nossa vida deve ser um constante louvor a este Deus. Infelizmente, é mais fácil para nós seres humanos entoarmos, cantarmos este aleluia, estes hinos de louvor, apenas quando estamos felizes, quando conquistamos algo. Precisamos fazer também a opção de render estes hinos de louvor nos momentos difíceis da vida, como este que vivenciamos, isolados socialmente, distantes daqueles que amamos, distantes da nossa rotina diária. É preciso, meu irmão e minha irmã, rendermos graças e louvores a Jesus. Precisamos aprender a glorificar o seu nome em todos os momentos da vida, na alegria, mas também na dor, e não buscá-lo somente quando estamos mais necessitados dele, mas sim a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, a cada hora, a cada ano, que nos é oferecido aqui nesta terra. Como salmista, sempre cantemos júbilo ao Salvador. E na segunda leitura, retirada da primeira carta de São Pedro, ele vem justamente nos reforçar como deve ser a nossa missão como cristãos, como verdadeiros discípulos batizados. Primeiro passo, santificar os nossos corações. Mesmo sendo pecadores,
somos chamados à santidade. Para nós parece até impossível, mas para Deus é simples, pois Ele nos modela diariamente, Ele nos renova, nos faz homens e mulheres melhores, homens e mulheres de oração, revestidos pelo Espírito Santo. E ele ainda continua, Pedro, a dizer, o segundo passo, manter firme a esperança. Uma palavra tão usada atualmente. Ter esperança em dias melhores. Cristão verdadeiro é este que, mesmo na dificuldade, mesmo na tempestade em alto mar, o seu coração ainda palpita a esperança. Este é um grande passo. E não se preocupe, porque em alguns momentos a nossa fé ficará duvidosa, abalada. Basta olhar os discípulos, os apóstolos, quando estavam no barco e a tempestade avançava. Eles ficaram com medo, até duvidosos se Jesus o ajudaria. Então, creiamos, meu irmão e minha irmã, na presença viva de Jesus em nosso meio. Ele quem acalma o mar, a tempestade, as ondas constantes que muitas vezes nos assolam e que em um momento raro, histórico, toda a humanidade está no mesmo barco, todos em busca da vida, do suspiro mais precioso ofertado por Deus. E tenha esta certeza, tenha esperança de que Jesus está conosco. Podemos até muitas vezes não perceber, rejeitá-lo. Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando de nós. Esta foi uma grande promessa feita por Ele. Eu não deixarei vocês sozinhos, meus filhos, minhas filhas. Estarei contigo até o fim dos tempos. Até o momento derradeiro de tua partida para a eternidade. Mas para isso precisamos seguir verdadeiramente a este Jesus de Nazaré, em simples atitudes. E assim o Evangelho nos apresenta uma palavra essencial e que resume todos os mandamentos. O amor. Mas cuidado, hoje o amor é profanado. Hoje o amor é sinal de paixão, de vaidade. Isto não é amar. Este não é o verdadeiro sentido deste verbo. Amar significa doar-se inteiramente por amor ao outro. E se teve alguém que praticou verdadeiramente este verbo, foi Jesus Cristo. Mas Ele nos convida também, mesmo diante de nossas limitações. Amar é cuidar, é acolher, é zelar, é reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, é ter uma preocupação até por aquele que deseja o nosso mal. Olha o que diz a segunda leitura. Mesmo que venhais a sofrer praticando o bem, sofra, pois eu estou contigo. Mesmo que venhais a sofrer. E não fiquemos iludidos de que seguir a Jesus é sempre fácil. Infelizmente, hoje se propaga isto, de que seguir a Jesus é sinal de ter muitos recursos financeiros, de ter boas residências, bons automóveis,
seguir a Jesus, carregar a cruz diariamente, suportando as dores, mas vencendo as tempestades da vida. Assim como venceremos este momento, pela oração. A oração é a chave para vencermos todas as dificuldades desta vida terrena. E para finalizar, João também ainda apresenta no Evangelho que se guardarmos verdadeiramente os mandamentos do Senhor, estaremos amando a Ele e o Pai também nos amará. E além disso, seremos portadores do Espírito Santo de Deus, que em breve estaremos celebrando o domingo de Pentecostes. Jesus, que morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus e não nos deixa órfãos. Palavra forte. Ele não nos deixa órfãos, ou seja, sozinhos, abandonados. O Espírito Santo é a presença viva de Jesus em nosso meio. E não podemos visualizá-lo como algo distante. Ele está em nós. Basta darmos espaço para que Ele venha agir. E assim, verdadeiramente, estaremos sendo canais da graça de Deus para este mundo tão doente. Este vírus tem mostrado isso. Há tanto tempo que a humanidade está doente, não somente do corpo, mas da alma. Estamos doentes da alma. E tudo isto é porque a cada dia deixamos um espaço menor para Jesus em nossos corações. Preenchemos com os prazeres desta vida. E assim geramos um coração de pedra, fechado em seu ser, que não se abre ao mandamento do amor, que não se abre a ter compaixão do outro. E acima de tudo, que não sai do comodismo para anunciar todos os quatro cantos da terra qual é a fé que professamos e quem é este Cristo que diariamente reforçamos a sua presença constante em nossa vida e o seu agir no seio da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé, rezando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E chegado o momento de elevarmos os nossos pedidos diante do altar do Senhor, e você aí em sua casa, junto com seus familiares, amigos, apresente aquela prece que está no íntimo de teu coração. Aquela que tu desejas que o Senhor providencie em tua vida e que conceda frutos e assim nos dê a esperança de um mundo melhor. Por isso, a cada pedido nós iremos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Em cada dia fazemos crescer em vosso amor, Senhor, e assim testemunhemos a ressurreição de vosso Filho.
Em nossos gestos, atitudes e palavras, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Guiai o vosso povo no caminho do bem e animai-o na vida de comunhão e de fraternidade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai os cientistas e todos os homens e mulheres da ciência, para que, procurando a verdade, vos encontrem. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por cada um de nós que fazemos a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, para que sejamos sempre agraciados pelo teu amor e tua misericórdia e continuemos firmes na missão nos confiada, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, que em vosso Filho Jesus nos abristes as portas da eternidade, fazei-nos renascer em cada dia na prática do bem e da paz. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. É chegado o momento de ofertarmos a nossa vida diante do Senhor. Ofertar principalmente, meu irmão e minha irmã, teu coração, os teus projetos, também as tuas dores e angústias, tendo a confiança de que o Senhor nos escuta, de que com certeza nos providenciará dias melhores. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Em sinal de que somos todos irmãos e irmãs em Cristo e assim formamos uma única comunidade na fé, rezemos juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Rezemos também, pedindo este dom tão essencial em nossa vida, em nossos lares e no mundo neste tempo tão difícil. Que a paz reine em nossos corações, que a paz reine no seio da humanidade. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Preparemos o nosso coração para acolhermos Jesus na Eucaristia, este alimento tão essencial para as nossas vidas e que neste momento muitos de vocês não conseguem comungar fisicamente, mas sim espiritualmente. Deixe com que Jesus venha reinar em tua vida, reinar em teus corações. Jesus.
aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Senhor está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Meus irmãos e minhas irmãs, felizes são os convidados e as convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguides meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, teremos uma grande graça de adorarmos por alguns minutos ao Santíssimo Sacramento.
A você que fez apenas a sua comunhão espiritual, não deixe com que este momento passe em sua vida sem deixar o sinal. É o próprio Cristo que agora estará em nosso meio para ser adorado através da Eucaristia. Entregue diante dele todas as tuas angústias, todas as tuas dores, tendo a confiança de que ele nos escuta, de que fará o melhor para cada um de nós. Enquanto eu preparo, que você possa já fazer o seu momento de intimidade com ele, entregando o seu coração diante do altar do Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Se ouvir, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que grande graça, meu irmão e minha irmã, neste finalzinho de tarde do domingo, dia do Senhor, temos a oportunidade de adorá-lo na presença real da Eucaristia. Tenha certeza que é um pedaço de pão que se faz presente em nosso meio. O próprio Cristo, aquele que ressuscitou para nos oferecer a vida plena, a vida e a abundância. Por isso, Senhor, nós te entregamos toda a humanidade que perece, que sofre com este vírus, que tem tirado tantas vidas,
trazendo tantos corações depressivos, Senhor. Nós te entregamos neste momento a cada um de nós, teus filhos, para que sejamos fortalecidos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Reveste-nos, Senhor, faz-nos fiéis na oração, na comunhão contigo. Mesmo que a nossa fé, Senhor, venha a ser abalada, sede a nossa rocha firme, sede o nosso alicerce seguro, Senhor. E assim nós te entregamos todos os profissionais da saúde que se tornam heróis neste momento tão difícil, que diariamente lutam pela vida, Senhor, assim como tu nos convida. Tem misericórdia de cada um deles, seja fortaleza, conforto, para que eles possam exercer a sua profissão tão nobre e, acima de tudo, possam promover a vida nestes tempos tão difíceis. Nós também te entregamos, Senhor, neste momento, a todas as famílias que sofrem por ter perdido o seu ente querido, vítima deste vírus, e que não pôde nem fazer um momento, Senhor, de despedida, nem no hospital, nem no velório. Quantos corações, Senhor, que agora estão entristecidos. Visita cada uma delas, conforta-os, derrama a tua misericórdia, Senhor Jesus, derrama a tua graça, Senhor. Também nós entregamos, Senhor, a todos aqueles que estão nos leitos de hospitais, que estão nas filas, Senhor, em busca de respiradores, em busca do sopro da vida. Sim, sede a fortaleza de cada um deles, Senhor. Sabemos que tu és a verdadeira cura e que somente contigo nós venceremos esta tempestade, Senhor Jesus. Por isso, mesmo sendo pecadores limitados, tem compaixão de nós, da humanidade inteira. Derrama teus raios misericordiosos, Senhor Jesus. Também nós te entregamos a cada governante, a cada chefe de nação, que estão, Senhor, muitas vezes perdidos em suas ações, sem uma luz. Ilumina, Senhor, para que providencie projetos que tenham como prioridade a vida, que tenham como prioridade, Senhor, salvar a teus filhos, trazendo a sua saúde e a sua recuperação. Também, Senhor, te entregamos as igrejas do mundo inteiro, que neste momento estão com suas portas fechadas, sem a presença de teu povo, mas que mesmo assim não deixa de evangelizar. Tudo isto é bonito. Façamos uso das redes sociais para o bem. Façamos das redes sociais grandes meios de evangelização, grandes veículos de esperança e não de medo. Façamos das redes sociais um canal que leve a tua graça, Senhor, àqueles que estão necessitados. Este é o verdadeiro sentido de ser igreja. Até porque, Senhor, a igreja não é somente essas quatro paredes. Isto nós temos vivenciado atualmente. A igreja somos cada um de nós que juntinho formamos um único corpo. Por isto, nestes minutos tão graciosos, que tu possas visitar cada família de nossa comunidade, de nossa paróquia, de nossa diocese, do Brasil e do mundo inteiro, Senhor. Visita a cada uma delas e nos renova. Nos dá um ânimo novo de te seguir, de te adorar e de confiar em dias melhores. E de confiar que somente contigo, através da oração, nós venceremos esta pandemia. Nós venceremos sim, Senhor. Mas para isso precisamos também se comprometer em ficarmos em nossas casas.
em fazermos de nossos lares verdadeiros ambientes, templos de oração. Como é bonita a família que reza unida. Temos até esta frase: família que reza unida permanece unida. Isto é eficácia em nossas vidas. Precisamos continuar em oração, em unidade, pela fé, como irmãos e irmãs. Por isso, neste momento, cantemos confiantes. Tão sublime, sacramento, adoremos este altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, a Deus uno e trino temos, alegria do louvor. Amém. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenho a certeza, meu irmão e minha irmã, de que nestes minutos graciosos, Jesus visitou o teu lar, o teu coração, e se mantém ainda mais firme, sendo a tua rocha verdadeira. Ponha sempre a tua confiança no Senhor e acredite que não estamos sozinhos, não ficamos órfãos. O Espírito Santo foi enviado em nosso meio e ele permanece conosco, sendo a nossa fortaleza, e com certeza sairemos desta tempestade em alto mar, teremos uma nova chance de caminhar contigo verdadeiramente e transformarmos a realidade de nossa sociedade. Viva Jesus Cristo! Viva! Mais forte! Viva Jesus Cristo! Viva a nossa fé! Viva! O Senhor retornará para o sacrário e permanecerá em nossos corações, em nossas vidas. Bendigamos sempre a Ele, tendo esta certeza de que Ele é a razão de nossas vidas. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão,
Então, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanhou pela página de nossa capela no Facebook, a nossa gratidão. É sempre uma alegria evangelizarmos, principalmente nesses tempos tão difíceis que estamos a vivenciar. Que você possa continuar sempre nos acompanhando. Nas quartas-feiras, às 15 horas, temos a live da Hora da Misericórdia. E também estaremos adotando aos domingos a celebração da Palavra, às 17 horas. Com certeza, outras programações irão surgindo, outras lives, e assim vamos divulgando pelas redes sociais. Continuemos fazendo de nossos lares templo de oração, sempre conectados pela fé. Isto é ser cristão, isto é ser uma igreja viva. E assim preparemos para recebermos a bênção do Senhor e que tenhamos assim uma semana abençoada, uma semana em que possamos transmitir em nossos gestos Jesus Cristo para o outro. E agora de forma especial através das redes sociais, mostrando que vale a pena seguir a Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de nossa madroeira, Nossa Senhora da Boa Viagem, e de nosso padroeiro São Vicente de Paulo, de todos os anjos e santos, desçam sobre nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos sempre na graça de nosso Deus e unidos pela oração.